você começou terapia recentemente e tá aí na dúvida, né? Cara, será que eu realmente tô gostando do psicólogo, da psicóloga que tá me atendendo? Será se realmente tá dando liga isso aqui, tá fluindo? Não sei, eu tô aí na dúvida. Eu quero te ajudar nesse vídeo a avaliar e olhar para essa questão. E oiê, se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica. Por aqui nós falamos de ansiedade, causa emocional, autocobrança, mas sempre com um objetivo muito claro, te ajudar a ter movimento na sua vida do outro lado. Bom, gente, é mais comum do que parece essa dúvida, né? Putz, será que eu dei match de fato com o meu psicólogo? Match aqui terapêutico, tá? Se é que a gente pode falar assim, no sentido do santo bater. Eu ter curtido, ter gostado e parece que as coisas estão fluindo assim. Ou não, será que eu não tô gostando e aí eu não sei muito bem como dizer isso pra ele e aí me mantenho indo sem saber muito bem como eu tô me sentindo quanto ao processo, quanto a ser essa pessoa me acompanhando, esse psicólogo, essa psicóloga. São questões muito válidas, tá? E para começar a destrinchar isso, nós precisamos falar de algo chamado relação terapêutica, que é um nome chique para a relação que acontece entre o psicólogo e o paciente. Uma relação profissional, mas que tem um nome, porque ela é estudada de forma separada também, para a gente poder entender como essa parte que é a relação, a dinâmica entre psicólogo e terapeuta não, né? Psicólogo e paciente é uma mola propulsora e como pode ajudar ou como pode atrapalhar o próprio tratamento do paciente. E nós entendemos que a relação terapêutica sólida, saudável, bem construída, onde as coisas funcionam melhor, ajuda o tratamento do paciente a funcionar. Então, não é bobagem olhar para isso, isso é extremamente necessário. Só que é interessante a gente também observar que nem toda dificuldade na relação ou na terapia quer dizer que você não deu match ali com o teu terapeuta, com o teu psicólogo. E aqui, gente, um parêntese rápido. Quando eu falo terapeuta, eu tô usando como sinônimo de psicólogo, porque eu acredito que saúde mental é com profissionais certificados e qualificados. Psicólogos registrados em conselho e psiquiatras registrados no conselho de medicina também, tá? Isso é um parêntese rápido aqui para não gerar confusão no que eu acredito, no que eu defendo como um cuidado à saúde mental. Mas voltando ao tema, ao assunto do vídeo, é interessante realmente dar essa atenção, porque pode ser um fator que faz a tua terapia desandar, de fato. O seu psicólogo, ele precisa estar atento para isso e ele observa coisas que às vezes, né, dão essa pulguinha atrás da orelha dele, e aí ele vai perguntar para você se tem algo, né, se você está se sentindo bem ou se está com alguma dificuldade com relação à terapia. Essa coleta de feedback ela é muito comum na terapia, pelo menos na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha de trabalho. Ela faz parte do próprio processo da terapia, do script, digamos assim. Mas ainda assim pode ter coisas que às vezes o psicólogo ele não capta logo de cara, ou ele demora mais um pouquinho para poder entender, porque talvez você não deixou tão claro, ou não deu alguma deixa ainda de que você não está tão confortável. Então por isso que nós vamos observar aqui e tentar fazer um raio-x, né, do que está acontecendo com a tua terapia. Nós vamos começar com uma pergunta. Vamos passar por 3, né? Vou começar com a primeira para você poder avaliar. Então, eu quero que você avalie o seguinte. Será que eu não tô gostando do psicólogo ou eu não tô gostando do que tá acontecendo na terapia? Pode parecer que são coisas semelhantes e, claro, se conectam, mas são diferentes. Na terapia, nós não temos uma conversa de boteco no sentido de só falar de amenidades ou de coisas que são mais tranquilas, ou quando fala de coisas mais profundas, ficar no raso, do tenso, do complicado demais, nossa, que difícil, nossa, que pesado. Não, ela vai, assim, no nível além de ser mais profundo. Então a terapia ela toca em assuntos sensíveis, fala de coisas que você talvez nunca falou com outra pessoa, ou se falou foi de forma rasa e superficial. Ela toca em tópicos desconfortáveis, porque o próprio motivo, às vezes, te levou à terapia é desconfortável. Então, te faz olhar para coisas que estão acontecendo há muitos anos na tua vida, padrões que se repetem, situações que foram difíceis. E falar sobre isso gera um desconforto. Então, um primeiro
crivo, assim, para poder avaliar e observar o que está acontecendo, é você entender se o que está te gerando desconforto é mais o tema que vocês estão falando e não necessariamente o psicólogo em si ou a forma como ele está conduzindo. Porque esse desconforto de falar de coisas difíceis, talvez ele continue. Mas ainda assim, você vai levar essa questão para o seu psicólogo, né? Falar que você tá achando que tá difícil, que tá pesado falar dessas coisas. Que aí juntos vocês vão observar a melhor forma de encontrar ali um caminho do meio. De ainda assim ter algum grau de desconforto, porque a terapia ela vai empreender isso em algum grau, mas de uma forma em que vocês possam estar mais conscientes do que está acontecendo. Vocês ambos, né, as duas pessoas, o psicólogo e o paciente. Até porque, se nós estamos falando de um desconforto que é mais por estar falando de coisas que são difíceis ou tocando em tópicos sensíveis, mas que são tópicos importantes para você, talvez não é sinal de que a terapia está falhando, pode ser o sinal do oposto, de que a terapia está te gerando um movimento que primeiro é interno e depois ele é externo, depois ele se materializa, sabe? Pra gente seguir então, vamos para uma segunda pergunta que eu quero que você avalie. Segunda pergunta que você deve se fazer. Eu tô me sentindo desrespeitada, descredibilizada, minimizada ou até invalidada, insegura aqui nessa dinâmica da terapia. Porque pra mim isso é um sinal já vermelho, tá? Que tem algo que pode estar de fato muito errado. Eu não posso dar uma garantia de que de fato tem algo muito errado acontecendo, porque aí talvez você vai precisar observar se algum desses pontos toca com essa questão da tua primeira resposta à primeira pergunta, tá? Se tem alguma coisa ali que é mais desconfortável, porque o assunto em si mas que o teu psicólogo, ele tá sabendo conduzir de uma forma respeitosa, de uma forma humana, acolhedora, assim, sabe? Ele tá tendo esse tato para poder cuidar de você. Porque se não for, aí é um sinal de alerta muito grande. Se você sente que tudo que você fala é minimizado, é menosprezado, que de alguma forma ele desrespeita coisas que são importantes para você, sabe? Os teus sonhos, a tua fé, e até outras coisas que você coloca como metas, né? Porque o que é importante para você tem que ser importante para você e não para o psicólogo necessariamente. Pode ser que você tenha um foco específico e aquilo é importante para ti. Ok, o psicólogo ele não precisa concordar, ele não tá nesse lugar disso. Se você sente que há essa invalidação de coisas importantes para você, há essa invalidação da dor que você tá sentindo, isso é um sinal vermelho muito grande. Mas se o que tá acontecendo te deixa na dúvida se é uma questão mais por ser desconfortável, e aí, né, você fica, poxa, eu não sei se eu tô me sentindo assim, mas porque parece que é desconfortável, não sei, parece que ele tenta ter esse tato, não é necessariamente um desrespeito. Novamente, você vai levar para o seu psicólogo para você conversar, para vocês poderem encontrar formas e ele poder te ajudar a entender o que está acontecendo. A relação, ela precisa ser segura para isso também, a terapia precisa ser segura para ser conversado sobre a própria terapia, como se fosse uma DR terapêutica. Isso me leva, então, para a pergunta 3. Eu consigo falar sobre esse desconforto com o meu psicólogo? Como a gente estava falando, toda relação ela precisa ter esse espaço para você conversar sobre a própria relação, para você ter essa DR, para você ter esse contato, né, de troca e de ajustar ali a troca, de ajustar o vínculo, de ajustar o que precisa ser ajustado para a relação funcionar. A relação em terapia, terapêutica da terapia também é assim. Porque aqui entra um ponto importante. Se você leva um desconforto que você está tendo com a terapia e o teu psicólogo não acolhe isso, não te ajuda a olhar para o que você disse e menospreza o que você levou, isso para mim novamente é um sinal vermelho. Que aí de fato, talvez seja necessário você procurar uma relação terapêutica ou uma terapia que te ofereça isso. Porque isso é o mínimo, né? Uma relação terapêutica saudável é o mínimo para fazer uma terapia funcionar. Então, em algum grau, você precisa dar match com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, de gostar ali da pessoa que está diante de você, não ao ponto de amar ou de simpatizar absurdamente, mas ao ponto de você ter essa troca, de se sentir acolhido, de se sentir compreendido, de se sentir visto, sabe? Porque a terapia é para isso, para tratar coisas que doem em você,
e a relação ela precisa estar saudável para tal. A minha ideia com esse vídeo, de fato, era trazer, assim, esses pontos para você poder realmente parar, pensar e responder para você mesma o que você entende que, poxa, parece que não tá tão legal, não fluiu tão legal, não tá tão bacana nessa terapia, para buscar entender se é um desconforto que faz parte do processo, que pode fazer parte, mesmo dando um match ali, você, o santo batendo, ainda assim vocês vão lidar com coisas desconfortáveis, porque a terapia ela vai acessar lugares desconfortáveis da tua história de vida, de coisas que precisam ser mudadas, ou que precisam ser acolhidas, ou que precisam ser ressignificadas. Mas que isso precisa ser respeitoso, que isso precisa ser do teu ponto de vista de como você enxerga a vida, e não do ponto de vista do seu psicólogo. Não que ele precisa concordar ou aceitar. Não, ele tem que olhar para o que é importante para você através dos teus olhos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, a avaliar um pouco de como tá sendo esse dar match ou não aí com o começo da terapia do outro lado. Se você ficou com alguma dúvida, se quer compartilhar alguma experiência, por favor, conta aqui embaixo no vídeo, tá? Que eu vou ficar de olho pra gente continuar essa discussão aqui nos comentários. Beijo e até o próximo vídeo.